Acta Diurna. Histórias que informam. A primeira viagem internacional de Betsabeth Alejandra Montaño González, de 19 anos, aconteceu da pior forma que ela poderia imaginar. Entre os mais de 31 milhões de venezuelanos, ela é mais uma das vítimas de um sistema político instável, que, entre várias consequências, força a saída dessas pessoas de seu país de origem. Era a primera vez que íbamos a salir del país. Y bueno, mi hermano fue el que eligió Brasil para salir porque era más fácil para ese momento, porque no necesitaba pasaporte, solamente la cédula. Y él necesitaba irse rápido para conseguir y mandarnos dinero, para nosotros venirnos también. Y él consiguió esa facilidad, pues, que no había tantos problemas para entrar aquí. Y se nos hizo más fácil venir a Brasil. Y que nos decían que aquí ayudaban mejor a las personas que en otros países, y en realidad sí es así, pues. A esperança de oportunidades e o conhecido acolhimento do Brasil foram o que fizeram Betsabeth e sua família escolherem o país como destino. Mas, infelizmente, depois de 1 ano e 6 meses em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela, a promessa de um emprego já não parecia tão real. Conseguimos trabajo, todo bien. Después, pasando el tiempo, mi hermano queda sin trabajo. En Roraima ya estaba un poco bajo el trabajo, no teníamos cómo sustentarnos así. Y luego sale mi mamá a Río de Janeiro con una ayuda de una señora que la lleva hasta allá, y es que consigue algo y se viene, y ahora está en Brasilia. Luego sale mi papá a Amazonas. Ahí nos tenemos que salir de allá porque no había trabajo como para él quedarse. Luego nos dicen que aquí, en Curitiba, había mucho trabajo. Teníamos amigos que ya están aquí trabajando e que aqui nos podiam ajudar. Há pouco mais de uma semana em Curitiba, Betsabeth, agora grávida de sua primeira filha, espera por uma nova oportunidade de trabalho para seu namorado e um futuro melhor para Esmeralda, que deve nascer daqui a 3 meses. Aqui dizem que não há dificuldade, sino que como os papeles não estão atualizados, estamos aqui para actualizarlos, para que ellos vayan y hablando por ahí con brasileros para que los recomiende e assim. Apesar de chegar na cidade apenas com as passagens e as roupas do corpo, ela ficou feliz em conseguir comida e atendimento nos postos de saúde. Quando chegamos aqui nos surpreendimos porque havia comida, que era por ese motivo que salíamos de Venezuela. Comida, los atendimientos de los puestos de salud son atentos y así pues. O sea, nos beneficiamos mucho al llegar aquí. Bueno, que la gente es como aquí, como mejor, les gusta ayudar. Más que todo a las mujeres así embarazadas, en el puesto de salud también. De aquí nos mandaron para allá para ponernos en control y eso, y son como más amables, son mejor personas pues. Betsabeth é mais uma entre os 61 mil refugiados que escolheram o Brasil como sua segunda casa e esperam encontrar um abrigo aqui, deixando para trás um país que, apesar de amarem, não oferece mais condições de vida digna.
Olá, seja bem-vindo ao Acta Diurna, o podcast de histórias reais que informam. Eu sou Guilherme Coutinho. E eu sou a Thalita Souza. Nós somos estudantes de jornalismo, preocupados com a informação e atentos às mudanças sociais pelas quais o mundo passa. Juntamente com mais 3 colegas, criamos o Acta Diurna. Nele, realizamos conteúdo de impacto social global sobre causas sociais que afetam nosso dia a dia como cidadãos. Aqui, vamos atrás de histórias reais que abrem margem para discussões sobre questões sociais muito importantes. Escolhemos, apuramos informação e repassamos tudo para você em episódios de 20 minutos. Você está ouvindo agora o primeiro episódio da nossa série sobre refugiados. Ao longo de 4 episódios, você vai conhecer histórias de pessoas que enfrentam as mais diversas dificuldades durante a mudança de país em busca de uma vida melhor. Vai entender os motivos, as dores, as felicidades e as consequências dessas mudanças. E também vai ouvir opiniões de especialistas, como pesquisadores, advogados, psicólogos, que têm muito a nos esclarecer sobre esse assunto. E como a gente, vai poder participar de toda essa discussão, interagindo conosco. Para não perder nada, procure por Acta Diurna no Facebook e @podactadiurna no Instagram e Twitter. Nos siga e converse com a gente por lá. E se curtir nosso conteúdo, você também pode assinar o Acta Diurna Plus e fazer parte dos nossos grupos exclusivos para assinantes, tanto no Facebook quanto no Telegram. Além de receber o episódio da semana antes de todo mundo, no Acta Diurna Plus você recebe um mini podcast de 10 minutos semanalmente, além de poder interagir diretamente com quem produz o programa. E tudo isso por um valor inferior a 2 cafezinhos por mês, apenas R$ 9,90. Nossa intenção principal é que você se torne mais uma das pessoas que dão voz às histórias que contamos aqui. Histórias como essa que você acabou de ouvir. Esse é o episódio de número 1 do Acta Diurna. Até o final do ano passado, quase 26 milhões de pessoas no mundo eram reconhecidas como refugiados, segundo o relatório do Alto Comissariado da ONU. Na mesma época, o Brasil concentrava 11 mil dessas pessoas. E falando assim, esses números parecem bem altos, né? E se você descobrisse que eles são ainda maiores? Pois é, acontece que, para ser reconhecido como refugiado, é preciso pedir um reconhecimento dessa condição. No Brasil, como a Thalita disse, são 11 mil refugiados reconhecidos, mas o número de solicitações de reconhecimento de refugiado chega a 161 mil. E quando é que uma pessoa pode ser reconhecida como refugiada? Você sabe, por exemplo, qual é a diferença entre os termos imigrante e refugiado? Quem explica isso para nós é a Isabela Traub, especialista em direitos humanos. Milhares de pessoas migram todos os dias pelo mundo. Os motivos são diversos: conflitos armados, perseguições, crises econômicas e ou políticas, desastres ambientais, mudanças climáticas, entre outros. Dentro do gênero migração, temos as migrações forçadas, que são um movimento em que está presente o elemento da coerção, por ameaça à vida e aos meios de subsistência, resultantes tanto de causas naturais como de origem humana. São exemplos de migração forçada o refúgio, o asilo, o deslocamento interno e a apatridia. Atualmente, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, existem mais de 244 milhões de imigrantes pelo mundo. Somado a isso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é uma agência da Organização das Nações Unidas, indica-se que há mais de 70,8 milhões de deslocados pelo mundo, sendo que desses, 25,9 milhões são refugiados, 41,3 milhões são deslocados internos, 3,5 milhões são solicitantes de refúgio e temos ainda 12 milhões de apátridas. São pessoas que não possuem nacionalidade. Ou seja, são mais de 300 milhões de pessoas que migraram pelo mundo nos últimos anos. Migrantes, no geral, seriam todos aqueles que se deslocam pelo mundo, mas que não têm uma força coercitiva os obrigando a deixar os seus lares. O refúgio é uma forma de imigração forçada que prevê determinados elementos para sua configuração. Para tanto, é necessário nós fazermos um apanhado histórico acerca do que é o refúgio. O refúgio surge devido a uma grande perseguição de pessoas por um motivo comum. A Revolução Russa, em 1918, foi o início dos deslocamentos, pois houveram milhares de perseguições aos comunistas russos, gerando mais de 4 milhões de refugiados. Com a definição do que é refugiado esclarecida, podemos partir para uma outra discussão. Quais são os direitos dos refugiados ao chegarem em um novo país?
Após a criação da ONU, é criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, um órgão autônomo da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de assegurar os direitos de todas as pessoas refugiadas. Em 1951, foi feita a Convenção Relativa do Estatuto dos Refugiados, conceituando quem poderia ser considerado refugiado. Desta forma, considera-se refugiado todo aquele que, por fundado temor de perseguição, foge de seu país, cruzando fronteira internacional, por motivos de raça, nacionalidade, religião, questões políticas e pertencimento ao grupo social. Os países, quando assinaram a Convenção, poderiam escolher se aceitariam os refugiados só da Europa ou do mundo inteiro. Por conta dessa limitação temporal e geográfica e pela multiplicação de conflitos, foi criado o Protocolo de 1967, extinguindo essas limitações. A Convenção e o Protocolo garantem os direitos e deveres de todo refugiado, não permitindo discriminações. O país que recebe os refugiados não pode fazer escolhas quanto às pessoas, em relação à raça, nacionalidade, religião e outros motivos. Os refugiados não escolheram sair de seu país. Eles foram forçados a fazê-lo por medo de perseguição. Os migrantes, no entanto, gozam de proteção de seus países de origem, mas decidem partir por vontade própria. Por exemplo, para melhor condição da sua situação econômica ou por causa dos seus laços familiares. Como Isabela explicou pra gente, os direitos dos refugiados são mundiais e muito claros para todos. Apesar disso, o que acontece na realidade é algo bem diferente. Nós estamos bem na fronteira, bem na divisa entre os países. Bora calmar. Esses sons que você acabou de ouvir são da cobertura realizada pelo Jornal da Record, em um conflito que aconteceu em agosto do ano passado entre moradores da cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, e venezuelanos que estavam instalados no município. A crise na Venezuela, país vizinho, que começou com a queda no preço do petróleo em 2014 e tem consequências do sistema inflacionário instável, acabou criando uma demanda por moradia em países próximos. Para ter uma ideia da situação no país vizinho, um levantamento da ENCOV, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana, divulgado em fevereiro de 2018, mostrou que 6 entre 10 venezuelanos perderam cerca de 11 quilos em 2017. Além disso, as famílias em condições de pobreza extrema passaram de 23% para 61% entre 2014 e 2017. Com esse cenário, o número de solicitações de refúgio de venezuelanos no Brasil alcançou 3 mil em 2016. Já em 2017, o número chegou em 17 mil, valor que mais que triplicou em 2018, ano em que foram registrados mais de 61 mil solicitações. E isso é só o que foi registrado pelo CONAR, o Comitê Nacional para os Refugiados do Brasil. Essa repentina e grande movimentação de refugiados em um local que não estava preparado para recebê-los acabou resultando em uma situação desumana. Por exemplo, segundo dados divulgados pela ONU, ainda neste mês, Boa Vista, a capital de Roraima, comporta 40 mil pessoas refugiadas. Todos os abrigos da cidade operam em capacidade máxima. Falta alimento, segurança e assistência médica. Além disso, a região também acaba sofrendo com uma necessidade de atendimento médico, distribuição de água, gestão de lixo, entre outros serviços que não estavam previstos e vão além da sua capacidade. E é aí que entra o novo problema, a xenofobia. No dicionário Michaelis, xenofobia é definida como aversão ou rejeição a pessoas ou coisas estrangeiras. Em relação aos imigrantes, ela acontece principalmente por preconceito sobre outra cultura, religião e mesmo características físicas ou por medos infundados, como de ter o lugar, o emprego ou até a identidade apropriadas por outro povo. Casos de xenofobia se tornam evidentes quando sucessivos ataques de padrões parecidos são praticados contra estrangeiros. No ano passado, por exemplo, um casal venezuelano e seu filho de 3 anos ficaram gravemente feridos em Boa Vista, após desconhecidos jogarem uma bomba caseira em sua casa, que abrigava 6 adultos e 7 crianças. Na ocasião, a criança foi encaminhada para o hospital após sofrer com queimaduras de 2º grau em várias partes do corpo.
A então secretária de Segurança Pública de Roraima, Juliana Castro, afirmou que o caso não era o primeiro episódio envolvendo ataques com bombas caseiras contra venezuelanos e que o crime seria apurado pela Delegacia Geral de Homicídios. E na mesma semana, um homem foi flagrado por câmeras de segurança enquanto jogava gasolina e ateava fogo em uma varanda de uma casa, onde viviam 31 venezuelanos. Uma das venezuelanas atingidas também sofreu com queimaduras de 2º grau no rosto, pescoço e nas costas. Diante de um cenário tão caótico, será que é possível enxergar um futuro melhor para esses refugiados? Ao que tudo indica, não muito. A ascendência de governos conservadores e nacionalistas, não só aqui como no mundo todo, coloca em xeque o acolhimento de refugiados em países que impõem barreiras físicas, econômicas e sociais cada vez maiores. Em junho de 2015, ao anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump disse, abre aspas, quando o México manda seu povo aos Estados Unidos, eles mandam pessoas que têm um monte de problemas e que trazem esses problemas para nós. Eles trazem as drogas, trazem o crime e são estupradores. E alguns deles, eu confesso, são boas pessoas. Eu iria construir um muro e ninguém mais entraria legalmente. Eu faria o México pagar por isso. O objetivo principal do muro, de acordo com Trump, seria conter as mazelas sociais que ele afirma serem trazidas pelos imigrantes. Segundo o presidente americano, o projeto permitiria a contenção de uma crise humanitária e de segurança no sul dos Estados Unidos. Em visita aos Estados Unidos em março deste ano, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse concordar com a ideia do muro de Trump. Na época, Bolsonaro afirmou que via com bons olhos o projeto e que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções. O presidente se retrataria depois, ao afirmar que a fala teria sido um ato falho. Apesar da polêmica, no início desse mês, em uma cerimônia com agências da ONU, Bolsonaro assinou um protocolo de intenções que incentiva municípios brasileiros a acolherem imigrantes e refugiados venezuelanos. O incentivo dá continuidade ao processo de interiorização iniciado no ano passado, quando refugiados em Roraima passaram a ser transportados para diferentes regiões do país. Quem também participou desse processo foi a Betsabeth, a venezuelana da história que você ouviu no começo do episódio. Ela conseguiu sair do caos em Roraima. Assim como ela, refugiados que partem para outras partes do país recebem ajuda de instituições de caridade e organizações da sociedade civil. E mesmo com todas essas dificuldades, eles ainda encontram esperanças e conseguem enxergar um futuro melhor para si mesmos e suas famílias, assim como Betsa sonha para Esmeralda. Yo digo que va a tener más oportunidades que nosotros, porque van a ser aquí. Y más aquí en Curitiba, pues que la van a ayudar más. Va a tener mucha facilidad con los estudios y esas cosas. La verdad es que va a ser algo bien para ella. Que estudie, que tenga las posibilidades aquí que no tenía yo en Venezuela. Que nos quitaron, porque... Y que estudie, que haga lo que ella quiera hacer, que si quiere ser bailarina, quiere ser música, así, cosas así. Agora você, assim como nós, já está mais ciente da situação de uma parte dos refugiados aqui no Brasil. Pois é, nos próximos episódios do Acta Diurna, vamos dar continuidade à discussão sobre refugiados, tocando em questões como educação, trabalho, entre outras. E para participar dessa discussão, nos siga no Facebook, Twitter e Instagram, @podactadiurna. Mas, antes de finalizar nosso primeiro episódio, vale lembrar que discriminação, xenofobia e garantia de direitos devem ser preocupações de todos nós como sociedade, não apenas de governos. Já parou para pensar como você pode ajudar os refugiados que estão na sua cidade? Que tal procurar por instituições de apoio e oferecer ajuda, seja com arrecadação de roupas, alimentos ou serviço voluntário? Essa é a nossa proposta para você hoje. Até o próximo programa. Até lá! Esse podcast foi pautado e produzido por Heloísa Brunkel. Roteiro e apresentação de Thalita Souza e Guilherme Coutinho.
edição de Marçal Decache e divulgação de Vinícius Freitas. O Acta Diurna volta na próxima terça-feira, às 18 horas, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e YouTube.